Então, tempos de crises acontecem, a gente tem que estar preparado, tem que ter resiliência, tem que ter sabedoria, tem que ter fé, sabe, para a gente passar pelos tempos difíceis. Todas essas mensagens estão no nosso canal do YouTube, você pode assistir lá, tem uma playlist com essa série de mensagens, assista lá, que vai abençoar a tua vida. E hoje eu quero falar com vocês sobre outro tema, biblicamente prósperos, amém? Biblicamente próspero. Olha para o teu irmão e fala assim, você sabia que você tem que ser biblicamente próspero? A prosperidade do Senhor tem que estar sobre a nossa vida, tem que estar sobre a tua vida. E aí o texto que nós lemos, põe o próximo versículo, né, que foi 3 João, capítulo 1, né, só tem um capítulo, verso 2, eu coloquei aí nessa outra versão no slide, porque tá para você entender melhor. Na versão que nós lemos aqui na Nova Almeida, na Nova Almeida atualizada, nós falamos assim, amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Nessa versão, que é a Almeida corrigida e atualizada, vai dizer assim, amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Para a gente guardar mais esse versículo, eu quero ler junto com vocês, tá bom? Vamos ler junto? Bem forte, no 3, eu quero todo mundo lendo, mas tem que ser forte, tá bom? Quero ouvir a voz de vocês. 1, 2, 3 e... Amado, acima de tudo, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Agora você fala esse versículo olhando para alguém, porque João escreveu esse versículo para uma pessoa, tá bom? Então olha para a pessoa aí e lê esse versículo para ela, assim, olha, lê e olha, tá bom? 1, 2, 3 e vamos lá, vai! Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspera a tua alma. Glória a Deus, amém? Eu faço votos pela tua prosperidade, eu faço votos pela tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Glória a Deus, a tua alma é próspera, então todas as outras coisas vão ser prósperas na tua vida também. Todas as outras coisas vão ser prósperas. A palavra próspero aí, que nós lemos, que João escreve, João está escrevendo a um presbítero da igreja, o nome desse presbítero era Gaio, e ele escreve essas palavras. 3 João, você lê rapidinho, irmãos, tem apenas alguns versículos, tem ali acho que 10 ou 15 versículos nessa carta para você ler. E João vai escrevendo a Gaio. Por que ele escreve a Gaio? Porque Gaio era um homem temente a Deus, Gaio era um presbítero que servia ao Senhor Jesus. Gaio, você vai ver, se você abrir a sua Bíblia aí na 3ª carta de João, deixa ela aberta aí, você vai ver no verso 4 que João fala assim para Gaio, Gaio, você vive de acordo com a verdade. Gaio não vivia de qualquer maneira, ele vivia de acordo com a verdade. No verso de número 5, falava que Gaio gostava de ajudar as pessoas, ele ajudava o próximo, até os estrangeiros que ele não conhecia muito, a pessoa chegou ali, ele era receptivo, ele era caloroso, ele era amoroso. E Gaio, no verso 6, você vai ver lá, que Gaio era um homem que dava bom testemunho, até para os de fora. O testemunho de Gaio alcançava as pessoas que ele não conhecia, as pessoas da escola, as pessoas do trabalho, as pessoas da faculdade, todo mundo via, esse Gaio serve a Deus, esse Gaio é um cara diferentão, esse Gaio é dos bons, a tal ponto que João escreve para ele, Gaio, amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A vida de Gaio demonstra que ele é um homem biblicamente próspero. A vida de Gaio demonstra que ele é um homem biblicamente próspero.
Se você perguntar para uma pessoa, talvez do mundo, o que é ser próspero, ele vai chegar e vai dizer assim: não, ser próspero é ter uma grande casa, ou ter várias casas, é ter vários negócios, ser próspero é ter muito dinheiro no banco, ser próspero é ter ações, ser próspero é eu poder viajar pelo mundo, né? Ser próspero é ter um jatinho, é ter carros. E aí as pessoas elas vão dizer que a prosperidade ela está atrelada àquilo que os outros possuem, aquilo que a pessoa possui. E às vezes nós vamos olhar para alguém e ver: o irmão trocou de carro, então ele é próspero. Olha, mudou de casa, então é próspero. E a gente às vezes vai colocando a prosperidade naquilo que é material, naquilo que você pode tocar, naquilo que você pode ter. Mas João, ele chega para Gaio e fala: Gaio, eu estou fazendo votos diante de Deus, eu estou orando para Deus, eu estou pedindo para Deus, para Ele prosperar você nas coisas materiais também, na tua saúde também, assim como próspera é a tua alma. A tua alma, Gaio, faz toda a diferença. Hoje eu quero falar com vocês de algumas lições para que nós possamos ser biblicamente prósperos. Biblicamente próspero. Se você quiser anotar aí, salvar os versículos, marca no teu bloco de nota, marca aí na sua Bíblia, rabisca mesmo a sua Bíblia aí, se a sua Bíblia é de papel, vai anotando, porque isso vai abençoar a tua vida, vai ensinar você e vai abençoar você. Então eu quero falar sobre algumas lições de como ser biblicamente próspero. Amém? Biblicamente próspero. E a primeira lição, gente, pode colocar aí. A primeira lição que a gente tem que entender, a prosperidade bíblica, a prosperidade da palavra de Deus, ela começa por dentro. É diferente da prosperidade do mundo. O mundo acha que a prosperidade tem a ver com aquilo que os olhos podem ver. Mas, biblicamente falando, a prosperidade tem a ver com aquilo que a gente é por dentro. Põe para mim o próximo slide, que é o versículo que nós lemos. Presta atenção. João escreve para Gaio, João escreve para Gaio, dizendo assim: ô Gaio, amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. A sua alma. Sabe, irmãos, nós temos que buscar primeiro a prosperidade da nossa alma. A prosperidade interior, a prosperidade que vem de dentro. A palavra prosperidade aí no grego significa ter uma viagem rápida e bem-sucedida, conduzir um bom caminho, fácil, direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido. Por isso que a gente acaba lendo aqui, na outra versão que nós lemos, que João fala para Gaio aqui: amado, peço a Deus que tudo ocorra bem, que a sua jornada de vida seja boa, que a sua caminhada seja boa, porque a tradução da palavra próspera também significa isso, uma viagem boa, uma caminhada boa, uma jornada boa, bem-sucedida, sabe? Conduzir direito, num caminho fácil, reto. Gaio, eu oro a Deus, eu peço a Deus que a sua jornada de vida, que o seu caminhar, que o seu andar, gente, a prosperidade não é uma coisa. Pronto, sou próspero, tenho agora isso, então eu sou próspero. A prosperidade, ela é uma jornada que a gente vive. Uma jornada. Principalmente interior. Próspero, verdadeiramente próspero, é aquele que vive uma prosperidade. Que vive uma prosperidade, que tem ali essa diferença. Todo mundo quer ser próspero. Todo mundo quer ser bem-sucedido, sim ou não? Claro! Ou você abre um negócio para falir? Eu vou abrir lá um negócio, vou abrir um mercado, vou abrir uma loja, Você abre para falir? Não, você abre para prosperar. Todo mundo quer ter uma jornada próspera, quer ter uma vida próspera. Eu comecei num trabalho para não receber. Quem faz isso, gente?
Eu consegui um emprego novo, um trabalho novo, mas não quero ganhar nada, não. Vou trabalhar de graça. Né? Vou trabalhar pela luz do sol na minha vida só. É assim, gente? Não é? Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter uma prosperidade financeira. Isso é normal para todo mundo. João fala para Gaio, Gaio, seja próspero. Seja próspero, eu quero que você seja próspero. Fisicamente, materialmente, eu quero que você seja próspero, mas eu quero que você seja próspero como próspera é a sua alma. Como próspera é a sua alma. Eu posso buscar uma prosperidade material? Pode, desde que a sua alma já seja próspera. Desde que você, interiormente, dentro de você, já tenha a prosperidade que Deus separou para a tua vida. Isso faz toda a diferença para cada um de nós. Primeiro, a prosperidade bíblica começa por dentro. Lembra do que eu falei a respeito de Gaio? Gaio, quando Paulo não, confundo que a gente sempre fala prega de Paulo, né? Mas é quando João escreve a carta ali e manda essas mensagens para Gaio, ele dá algumas características da vida de Gaio e ele fala, Gaio, nossa, você é um cara que vive de acordo com a verdade, você é uma pessoa que ajuda o próximo em todo o tempo, até os estrangeiros. Gaio, você é uma pessoa que dá um bom testemunho. Gaio, você é próspero por dentro. Você é próspero por dentro. A prosperidade bíblica começa por dentro. Fala para o teu irmão, você é próspero por dentro? Você é próspero por dentro? Põe o próximo slide para mim. Tem uma frase de um... Ele escreveu alguns livros, o nome dele é T. Harv. Né? Pode pôr o próximo slide, por favor? Né, o T. Harv. Ele escreveu alguns livros que fala sobre finanças e tal, e ele tem essa definição a respeito de pessoas prósperas. Ele diz assim, as pessoas prósperas entendem que a sequência do sucesso olha que interessante, qual que é a sequência do sucesso? Ser, fazer e ter. A sequência do sucesso é ser, fazer e ter. As pessoas de mentalidade pobre ou medíocre acreditam que a sequência do sucesso é ter, fazer, para depois ser. Ter, fazer, para depois ser. Sabe, infelizmente, na nossa jornada de vida, nós estamos como esses que têm até uma mentalidade pobre, medíocre. Às vezes nós acreditamos que a sequência do sucesso é ter, para depois a gente fazer, para depois a gente ser alguma coisa. Mas quando o correto, primeiro a gente tem que ser, depois a gente faz, para depois a gente ter. Mas primeiro a gente tem que ser. Fala, eu tenho que ser primeiro. Tenho que ser. Põe o próximo slide, por favor. A pessoa próspera, biblicamente, primeiro ela é. Primeiro a gente é. Olha o que o salmista diz no Salmo 1, no verso 3. E ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz, prospera. Tudo quanto ele faz, prospera. Mas ele é. Não é ele tem. Ele tem uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ele é. Fala para o teu irmão, nós temos que ser. Primeiro a gente tem que ser, gente. A gente tem que ser. Depois que a gente é, daí vem a segunda parte. Daí a pessoa próspera, depois ela faz. Primeiro ela é, depois ela faz. Daí entende o que Tiago diz no capítulo 2, no verso 17. Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Porque se você é alguém, mas você não faz nada, você não tem atitudes que demonstram aquilo que Deus transformou você, em quem você é, sua fé é morta. Sua fé é morta. É fácil a gente dizer que ama a Deus, não é? Eu amo a Deus. Eu amo a Deus, mas se alguém está precisando de alguma coisa, eu tenho demonstrado o amor de Deus? Quem pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não consegue amar ao próximo? E como que nós demonstramos o amor? É com atitudes. Primeiro a gente é, daí a gente faz. Daí a gente faz.
porque eu sou salvo, porque eu sou transformado por Jesus, porque a presença de Deus inundou a minha vida. Então eu cuido, eu ajudo, eu sirvo ao próximo. Primeiro a gente daí depois a gente faz. Aí por último, irmãos, a gente tem alguma coisa. Por último a gente tem. Primeiro a gente depois a gente faz e por último a gente tem. Como diz no Salmo 37, no verso 4, fala assim: deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e o que? Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. E Ele atenderá aos desejos, mas primeiro você deleita-se no Senhor, só depois que Ele vai atender, só depois. Primeiro, irmãos, a gente tem que ser, eu sou, você nós somos aquilo que Deus separou para nós sermos. Nós temos que ser prósperos interiormente, temos que ser prósperos por dentro. Depois a gente faz, porque a gente a gente faz. E depois a gente recebe, a gente tem, a gente... Qual que é o maior problema do mundo que nós encontramos nos dias de hoje? A primeira pessoa quer ter fé, aí eu vou fazer, aí eu vou ser, aí vai as coisas vão acontecer. Já ouviu falar isso, irmãos? Já ouviu alguém falar assim: quando eu tiver a minha casa, daí eu vou ser feliz. Daí eu vou ser feliz. Meu irmão, a pessoa não é. Ela está condicionando algo que é interno a algo que é externo. Vai dar certo isso, gente? Nunca! Por quê? Porque o primeiro versículo que nós lemos, que é o cerne de todas as mensagens que nós estamos fazendo no domingo, Jesus fala assim: a vida não consiste na quantidade de bens que você tem. Primeiro a gente tem que ser. É que nem a pessoa que diz assim: não, quando eu casar, quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Depois casa, não, quando eu tiver filhos, daí eu vou ser feliz. Depois que tem filhos, não, quando meus filhos crescerem, eu aposentar, daí eu vou... Já ouviram isso, gente? Meu irmão, a prosperidade bíblica começa primeiro por dentro. Primeiro a gente eu sou feliz. E eu sou feliz porque Jesus me encontrou. Porque um dia eu tive um encontro real com Ele, e se eu não tiver nada, a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Primeiro a gente Daí, porque a gente a gente faz. A gente faz. Porque a gente faz. Entendeu? Porque a gente faz. Não fique esperando ter alguma coisa para você fazer. Quando eu tiver o carro, aí eu vou dar carona para os irmãos para ir na igreja, sabe? E daí eu vou estar indo em todos os cultos. E daí tem o carro, não dá carona para ninguém, não vai em lugar nenhum, não faz nada. Vive para si mesmo. Porque a gente a gente faz. Porque a gente a gente faz. Porque a gente e a gente faz, e aí Deus nos dá. E quando Ele nos dá, é para a glória dEle. Daí é bênção. Faz toda a diferença. Não coloque, como diz o ditado, não coloque o carro na frente dos bois. Na nossa jornada de fé, a prosperidade bíblica começa por dentro. Começa por dentro. Se você está falando assim: não, eu quero ser rico, porque eu vi lá no YouTube, eu vi lá na internet, no Instagram lá, que se eu fizer isso, eu vou ganhar meu milhão, vou conseguir meu primeiro milhão, e a pessoa começa a condicionar a vida através dos olhos de um marketing, através dos olhos de uma sociedade consumista, hedonista, que está buscando apenas a satisfação pessoal e não entende que a verdadeira satisfação está em seguir a Deus e amar ao próximo. Faz toda a diferença. Primeiro, gente, a gente Primeiro, a gente faz. A prosperidade vem de dentro para fora. Vem de dentro para fora. Você tem que tomar muito cuidado com os pensamentos miseráveis que vêm na nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado com os pensamentos miseráveis. O pensamento miserável é aquele pensamento que diz assim: se eu tiver, se eu conseguir, aí sim eu vou ter paz, aí sim eu vou ter alegria.
Aí sim as coisas vão dar certo para mim. Mas primeiro isso aqui tem que acontecer. Vou falar uma real para vocês, gente. Bem real mesmo. Se Jesus não é suficiente para você, cara, você está errado. Se a gente perder tudo e só sobrar Jesus, Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. Se você vem na igreja, e nada de errado você, num primeiro momento, vir até a casa de Deus buscar uma bênção. Eu preciso de um milagre, pedir para Deus uma bênção, um milagre. Não tem nada de errado. Mas se você não receber essa bênção, esse milagre, Jesus tem que ser o suficiente. É diferente, né, gente? Não é diferente? É bem diferente. É bem diferente. Primeiro a gente é. A palavra de Deus, eu não coloquei nos slides, mas eu vou dizer, se você quiser anotar, algumas... o que a Bíblia fala que eu sou, né? O que a Bíblia fala, o que eu tenho, o que eu sou, né? Então a Bíblia diz que eu sou filho de Deus. Sabia que a palavra de Deus diz que você é filho de Deus? Está em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Uau! A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que eu sou amado de Deus. Mais que vencedores está em Romanos 8:37. Amado de Deus, você vai ver em Jeremias 31:3. A Bíblia diz que eu sou escolhido. Glória a Deus, você é escolhido, você não é qualquer um, o Senhor te escolheu. Está em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. A Bíblia diz que eu sou precioso. Você é precioso, meu irmão. A palavra de Deus diz isso. Está escrito em Isaías 43, o verso 4. A Bíblia diz que eu sou uma nova criatura. Eu sou uma pessoa nova. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Está em 2 Coríntios 5:17. A palavra de Deus diz que eu e você, que nós somos, eu sou templo do Espírito Santo. Uau, esse é o melhor. Sabe o que isso significa? Que o Espírito Santo mora em mim, mora em você. Faz toda a diferença. É isso que nós somos templo do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que nós somos iluminados. Nós somos, Mateus 5:14, vós sois luz do mundo e sal da terra. Você é iluminado. Aonde você chega, aonde nós chegamos, a luz de Cristo chega com a gente. Faz a diferença. O ambiente muda, a situação muda. Não é porque eu tenho uma luz, é porque eu sou uma luz. A luz de Cristo está em mim. Está entendendo, gente? A Bíblia diz que eu sou feito para as boas obras. Nós somos feitos para boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz, que eu sou perdoado. Que eu sou perdoado. Isso faz toda a diferença, gente. Isso faz toda a diferença, porque a gente carrega uma culpa. Todo mundo tem alguma culpa dentro de si. E nós somos merecedores dessa culpa. Porque, de fato, a gente fez cada coisa errada. A palavra de Deus vai dizer, a pastora Daniela, enquanto orava aqui, ela ministrou para nós a respeito da palavra de Deus, que diz que quando o Espírito Santo vier, ele vem e ele vai convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado, da justiça, do pecado, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, gente. O pecado é uma coisa tão terrível e a gente não tem noção do quão terrível é o pecado. A gente banalizou, a gente acha, não, é fácil, é só pedir perdão ali. Os próprios, na Bíblia a gente vê que os próprios fariseus, os religiosos da época, banalizaram o pecado. Eles vendiam na porta do templo ali uma rolinha, vendiam um boi, não, você pecou, é só você comprar aqui, sacrificar ali, seu pecado está perdoado. A gente não tem noção do que é o pecado, o estrago terrível que ele fez. O pecado é terrível e a consequência do pecado é horrível. Eu conversava sobre isso com a pastora Daniela hoje pela manhã, nós estávamos falando sobre isso. E só para você entender o quão grave é o pecado,
Deus precisou mandar o Filho unigênito dele para resolver o problema do pecado, e a solução do problema do pecado foi a morte de Jesus na cruz. Você tem noção disso? Você imagina que se você tem filhos, né? A maioria aqui, os que são casados, né? E tem filhos, né? Ou tem seu cônjuge aí que você ama demais, ou seus pais. Imagina você ter que entregar. Alguém cometeu um erro, e esse erro só pode ser você mais ama. Você acha justo isso, gente? Foi isso que aconteceu. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz por causa dos nossos, do meu e do seu pecado. E o pecado é terrível. Ele é terrível, ele é destruidor, ele é aniquilador, ele é condenador. Mas Cristo nos perdoou. Nós fomos perdoados por Jesus. Aí o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é muito precioso, saber que nós somos perdoados. Pisei na bola? Pisei, mas Jesus me perdoou. Jesus me perdoou. Aquilo terrível que eu cometi, Jesus nos perdoou. Amém, irmãos? Amém? Então a primeira lição que a gente aprende olhando para ser biblicamente próspero é que a prosperidade começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é de fora para dentro. Deixa eu dizer algo muito importante. Crente não procura a prosperidade de fora para dentro. A gente procura que você seja próspero na sua vida, na sua saúde, assim como próspera a sua alma. Prosperidade começa por dentro. Amém? Segunda lição, põe para mim, por favor. Biblicamente próspero, pessoas biblicamente prósperas, elas controlam os seus desejos. Controlam os seus desejos. Põe o versículo para mim, esse versículo é maravilhoso, fala a respeito do fruto do Espírito. Você tem que decorar esse versículo, você tem que sublinhar ele na sua Bíblia e tem que buscar todos esses frutos, amém? Esse versículo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eu grifei ali domínio próprio. Domínio próprio. Pessoas biblicamente prósperas, elas controlam os seus desejos. Nós não podemos deixar que os nossos desejos nos controlem. Nós não podemos deixar que as nossas vontades nos controlem. Mas é bem difícil. É ou não é, gente? É terrível, gente. É terrível. Eu uso o exemplo aqui da própria comida, né? A gente que é mais forte, e eu vi ontem teve o evento de casais aqui na igreja, foi maravilhoso, o pastor Romeu esteve ministrando para nós, e ele deu uma explicação que me deixou muito feliz. Você sabe por que a gente é gordinho assim? Porque Deus fez o homem muito inteligente, tão inteligente que a inteligência não cabia só na cabeça. Então ele permitiu que os mais gordinhos são os mais inteligentes, entendeu? Olha aqui. Explicação de ontem, falei, glória a Deus, e eu querendo emagrecer. Tanta inteligência que a gente tem, Adriano, é outro nível. Mas, voltando aqui para a palavra de Deus, eu queria usar esse exemplo para você, um exemplo simples, que é com a comida. Não é difícil, às vezes, a gente se controlar? Você já fez jejum e quebrou o jejum no meio? Não, e o jejum é espiritual, mas eu falo uma dieta. Todo mundo, em algum momento, fez algum regime, alguma dieta. Aí você fala, não vou comer, eu estou aí numa dieta. Daí eu fui hoje na casa da minha mãe, que é aniversário dela essa semana. Ela fez um almoço para nós lá, tinha tudo, e depois de sobremesa, tinha frutas com Nutella.
você molhar na fruta na Nutella. É terrível isso, irmãos. E não era um potinho pequeno, ela comprou um potão grande. E aí? Eu estou de regime, e aí, gente? Você acha que eu venci ou não venci? Senhor, é Santa Ceia, semana que vem, tenho que confessar, pequei, comi. Né? Não era jejum, é um regime. Mas que é gostoso. E daí eu falei, não, só vou comer um. Mas você experimenta um, o que acontece? O desejo aumenta cada vez mais. Pessoas biblicamente prósperas controlam os seus desejos. Ela tem domínio próprio. Sabe, a falta de controle de desejos causou tragédias. E a Bíblia mostra as tragédias. Eu separei uma aqui, eu não sei se eu coloquei. Eu pus põe o próximo slide só para mim ver. Pode voltar então, não pus não. Eu separei alguns versículos bíblicos, e se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir em Gênesis capítulo 25. Abre aí Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, o verso 29, o 30 ao 32 e depois o verso 34. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 29. Diz assim, Jacó, sopa deliciosa. Quando Esaú, exausto, veio do campo, e lhes disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, eu estou exausto, por isso deram-lhe o nome... Não, volta. Isso mesmo. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo, verso 30. E lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, eu estou exausto. Por isso deram um nome de Edom. Verso 31. Jacó respondeu, primeiro me venda a sua primogenitura. Verso 32. E ele respondeu, eu estou morrendo de fome. De que me vale o direito da primogenitura? Verso 33, então Jacó diz, primeiro jure, Esaú. E Esaú jurou e vendeu o direito da sua primogenitura a Jacó. Verso 34, olha o que diz aí. E Jacó deu a Esaú pão, um ensopado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, presta atenção, assim Esaú desprezou o seu direito à primogenitura. Assim Esaú desprezou o seu direito à primogenitura. O Esaú estava com fome, gente. Ele tinha trabalhado bastante, tinha caçado bastante, ele estava com fome, com muita fome. Aí o irmão dele tinha feito um prato, uma sopa muito gostosa, e ele acho que sentiu o cheiro, ele viu lá, falou, tá bonita aí, cheio dessas folhagens vermelhas, eu quero isso. O Jacó falou, não, me vende a sua primogenitura. O Esaú, por não controlar os seus desejos, ele vendeu a bênção que Deus tinha dado para ele. Só para você entender, o primogênito, ele é, na cultura judaica ali do Velho Testamento, ele herdava todas as coisas, ele herdava a porção dobrada das bênçãos. O primogênito, ele recebia o direito de carregar ali o sobrenome de toda a família, era algo muito precioso. Mas Jacó falou assim, eu não quero ser primogênito, eu vou desprezar isso, eu não quero. O Jacó não, o Esaú, ele desprezou a sua primogenitura, eu quero comer. E porque ele desprezou a sua primogenitura, quando você lê lá a genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, e você vê a genealogia de Jesus, você vai ver lá que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó faz parte da genealogia de Jesus, Esaú não. Esaú não faz parte da genealogia de Jesus. Por quê? Porque ele desprezou a bênção. Por quê? Por causa das suas vontades. Porque ele estava exausto. Ele estava com muita fome. Eu quero. Pessoas biblicamente prósperas controlam os seus desejos. Sabe, irmãos? Controle os seus desejos. A Bíblia tem outros exemplos. Davi,
Davi, certa vez, ele viu uma mulher muito bonita. Ele viu Betseba. E ele estava no alto do seu palácio, e ele viu ela, e ela era formosa, devia ser uma mulher muito bonita, e ele viu ela nua, tomando banho do alto do seu palácio, e ele desejou ela, e ele não controlou os seus desejos. Ele era rei, mandou que trouxesse ela, teve relações com ela, depois mandou ela embora, daí ela ficou grávida. Aí ele, para esconder o pecado, mandou o marido dela aparecer e matou o cara também. Terrível, irmãos. Por causa do quê? Desejos. Desejos. E eu vou perguntar aí, você não tem desejos? Todos nós temos. Todos nós temos. Agora, o descontrole dos nossos desejos geram consequências terríveis. Nós precisamos ter domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio, né? E em 2 Samuel capítulo 12, que conta a história de Davi e tudo o que Davi fez ali, né, com Betseba, e depois adulterou com ela, mandou matar Urias, o marido dela. E aí a consequência que veio sobre a vida de Davi. A espada nunca deixou de estar na família de Davi. Sempre teve assassinatos entre a família, teve incesto dentro da família dele. Tantas consequências terríveis, porque um dia ele não controlou os seus desejos. Porque um dia ele não controlou os seus desejos. A palavra de Deus conta a história de um dos juízes da Bíblia, o Sansão. Você conhece a história do Sansão? Aquele cabeludo forte. Tinha promessa de Deus. Mas um dia ele se encantou e ele quis se envolver com as prostitutas, por causa dos seus desejos carnais, por causa das suas vontades. E a morte do Sansão foi terrível. Foi terrível, gente. Ele foi capturado, furaram os olhos dele, ele foi zombado, xingado, foi terrível. E no final ele acaba se matando junto com uma multidão de pessoas que ele mata ali. Por quê? Porque não controlou os seus desejos. Nós precisamos controlar os nossos desejos. Amém, gente? Não troque a prosperidade divina por desejos mundanos. Não troque a prosperidade divina por desejos mundanos. A prosperidade, ela é interior, gente. Ela começa dentro de nós e nós precisamos ter domínio próprio. Porque às vezes, por causa dos nossos desejos, a gente pode acabar com o futuro que Deus tem para nós. Ou Deus pode até refazer e as coisas vão continuar, mas você vai pagar consequências terríveis. Sim ou não? Na Bíblia diz que sim. Na Bíblia diz que sim. Põe para mim o próximo slide. Cadê? Agora, é fato, gente. É fácil a gente controlar os nossos desejos? Não é. Não é fácil controlar os nossos desejos. Porque a carne, de fato, é fraca. Os desejos, quando nós temos desejos, nós não temos desejo de coisa ruim. A gente tem desejo de coisa que traz prazer para a nossa carne. E o pecado, ele traz também prazer para a nossa carne. E às vezes é uma coisa que não é nem pecado, mas se a gente não aprender a se controlar, vai ser prejudicial para a nossa vida. Então, a gente não consegue vencer sozinho. De fato, sozinho a gente não consegue. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo da água e do Espírito. Se você é um crente, se você crê no Senhor Jesus, você precisa nascer de novo da água e do Espírito de Deus. Sabe por que a gente é batizado nas águas? A gente ali está falando, Senhor, eu quero nascer de novo. Quero mudar a minha vida. Quero mudar a minha história. Eu sei que os desejos carnais... vai acabar com os desejos carnais? Não vai acabar com os desejos carnais. Mas o teu espírito vai ser fortalecido. É preciso nascer da água do Espírito. É preciso, irmãos, da ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque Romanos vai dizer para nós que o Espírito Santo, ele nos ajuda. O Espírito Santo é o nosso ajudante, o nosso auxiliador. Ele está conosco, sabe? Romanos capítulo 8, verso 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. De fato,
nós somos fracos. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. E quando nós aceitamos Jesus, descemos as águas do santo batismo, nós nascemos de novo. Amém? Nós nascemos de novo e nós somos salvos. A salvação, ela é imediata. Você creu, você é salvo. Mas a transformação da nossa vida é um processo. É uma jornada. É uma jornada e a gente precisa da ajuda do Espírito Santo nas nossas fraquezas. O Espírito Santo me ajuda. O Espírito Santo me ajuda a controlar os meus olhos. O Espírito Santo me ajuda a controlar a minha compulsão por gastar, a minha compulsão por comer. A cobiça, Senhor. A cobiça, o olhar cobiçoso em cima de uma mulher, em cima de um homem. Pecado. Para a gente ser biblicamente próspero, a gente tem que controlar os nossos desejos. Desejo a gente sente. É errado a gente ter o desejo? Não é, é tentação. A gente sente. A gente tem o desejo. O errado é a gente dar vazão a ele. Você está entendendo? Errado é a gente ficar alimentando esse desejo. Você não consegue. Eu fui hoje almoçar lá na minha mãe, tinha, meu Deus, estava delicioso. Ali aquelas frutas gostosas, Nutella do lado. É errado eu sentir desejo, gente? Não é errado. Estou falando de uma dieta, não é no jejum, nada. O meu erro foi ter comido, não é? O errar, você não consegue controlar o que você sente, mas você controla o que você faz com o que você está sentindo. Amém? Nós precisamos controlar os nossos desejos. Então a gente entende isso. O Espírito Santo, ele nos ajuda. A salvação é um processo. Jesus não está comprometido com o nosso conforto. Olha, essa frase aqui é muito forte. Eu não marquei ali, mas quero dizer para vocês. Jesus não está comprometido com o nosso conforto. Ele está comprometido com o nosso Jesus está comprometido com o nosso crescimento. Sabe quem às vezes quer nos deixar confortável? Porque quando a gente está numa zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto esteja nos levando para o inferno, a gente não quer sair dali. Jesus, ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente cresça. Então, ele permite que, às vezes, a gente passe por situações, por provas. Ele vai dizer não para a gente. Não, para que a gente possa crescer. Para que a gente possa crescer. Então, a gente precisa, irmãos, a gente precisa nascer de novo. A gente precisa do Espírito Santo. E a gente precisa aprender a negar a nós mesmos. Lá em Mateus vai dizer assim: aquele que quer vir após mim, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E siga-me. Crente precisa aprender a ter domínio próprio, precisa aprender a se controlar. Sabe como que o cristão aprende a se controlar? Fazendo jejum. Jejum bíblico. Não estou falando de regime, de dieta, estou falando de jejum. Amém? O jejum, além dele ser bíblico, ele faz com que nós possamos adquirir domínio próprio. Nesse mês de setembro, presta atenção, nesse mês de setembro, que nós vamos estar orando pela nação, pelo país, que eu falei para vocês, eu vou desafiar a igreja a nós fazermos uma jornada de 21 dias de jejum. E aí vem a semana que vem, que eu vou estar passando todos os detalhes para cada um de nós. O jejum, ele nos fortalece espiritualmente, ele nos fortalece para que a gente tenha domínio próprio. O jejum faz com que a gente negue a nós mesmos. Amém? Então a gente precisa disso, a gente precisa aprender a negar a nós mesmos. Põe o próximo slide, por favor. Não, pode voltar então. Não terminei de falar, marquei aqui, não coloquei ali. Né? Controlar os nossos desejos, que é o que eu falei para vocês. Jesus, ele fala aos seus discípulos, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, então siga-me. Pode pôr sim, pode pôr o próximo, Adriano, por favor. Biblicamente prósperos, eles vigiam a forma de pensar.
a forma de pensar. Vigiam a forma de pensar. Põe para mim o próximo versículo. Provérbios 23, 7. Olha o que diz em Provérbios. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como o quê? Imagina. Sabe, gente, os pensamentos, eles começam aqui a mexer a nossa vida e a gente vai achando, e se a gente não controlar, a gente se torna aquilo que a gente está pensando. A gente acaba sendo dominado por pensamentos terríveis. Marcos capítulo 7, o verso 21. Põe para mim o próximo slide aí, que tem um versículo que eu quero ler com vocês. Os pensamentos ruins, eles nascem dentro de nós. Olha o que diz em Marcos capítulo 7, do verso 21 ao 23. Porque é Jesus falando, tá? Olha o que Jesus fala. Se quiser marcar na sua Bíblia, marque aí para você não esquecer disso. Ensinamento do nosso Senhor Jesus. Porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Verso 23, todos esses males vêm de dentro e contaminam uma pessoa. Pessoas biblicamente prósperas, elas vigiam o seu pensamento. Como é que anda o seu pensamento? Lembra que eu falei para vocês? Você não consegue deixar de ter desejos. Desejos acontecem. E geralmente quando surge um desejo, e esse desejo é pecaminoso, ele é alimentado por pensamentos pecaminosos, sim ou não? Você não consegue controlar no primeiro momento, acabou. Mas você consegue, isso aqui não está agradando a Deus. Tenho que vigiar. Por quê? Porque nasce dentro de nós. São vontades que a gente tem. Desejos que a gente tem. Às vezes o desejo que a gente tem é brigar, é rasgar mesmo, é xingar, e não é aquilo que Deus tem para nós. Mas, não, se fulano falar comigo, eu vou responder desse jeito. Já pensou assim? Quem já teve esse pensamento? Quando fulano de tal, não, se ele vier, e ele vier falando comigo, vier falando daquele jeito, eu já vou chegar dizendo isso e aquilo. Já pensou desse jeito? Pensamento errado. Acontece, a gente pensa. O problema é o que a gente está fazendo com esse pensamento. Se eu agir desse jeito, é do jeito que Jesus quer que eu faça? Não é, então eu preciso vigiar meus pensamentos. Vigiar meus pensamentos. Vigiar por quê? Porque eles nascem dentro de nós. O diabo, ele sopra. Entenda uma coisa, irmãos. Você sabia que o diabo não te obriga a pecar? O diabo não te obriga a pecar, ele nunca obrigou ninguém a pecar. Nem a Eva, ele obrigou a Eva a pecar. A serpente foi lá e pôs a mão no pescoço da Eva e falou assim: você, Eva, coma desse fruto agora, eu estou te mandando. E ela falou: então eu vou comer porque eu estou sendo obrigada. Foi assim? O diabo usa a mesma estratégia desde sempre. Ele tenta. Olha, que fruto gostoso, Eva. Não é bonito esse fruto? É bonito. Olha, deve ser saboroso. Deve ser saboroso. Você devia experimentar. Não, experimentar. Não, Jesus falou que não pode comer. Se eu comer aí, nada, Eva. Experimenta. Eu acho que se você comer, você vai ficar até igual a Deus. Bonitona que nem ele. Vai lá, Eva. Você acha? Não, mas acho que não, ele não vai gostar. Vai, Eva. Daí ela comeu. E deu para Adão, e o Adão comeu também. A serpente obrigou? Não, ela tentou. Ela tenta nos nossos desejos. Ela tenta nos nossos pensamentos. Nós temos que vigiar, irmãos. Vigie os seus pensamentos. O que você está pensando? O que você está pensando? Você já se pegou pensando coisa ruim? Vou fazer uma pergunta. Você já se pegou pensando em morrer, às vezes? Às vezes começa uma dor em algum lugar. Alguém já teve esse pensamento ou só eu? Né? Começa uma dorzinha ali, principalmente você vê alguém que morreu ali,
É incrível, gente. Assim, eu tô abrindo aqui o confessionário, já passou isso na minha cabeça, né? Você foi lá, fulano de tal, conheceu, fulano de tal morreu de câncer. Aí ele começou com uma dorzinha na barriga. Doeu sua barriga? O que você pensa? Meu Deus, não é assim, gente. A gente acaba deixando os pensamentos ruins dominar a nossa vida. E olha o que diz em Provérbios. Volta para mim naquele versículo de Provérbios. Assim como, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Aí você fica alimentando esses pensamentos ruins. Ai, porque está com uma dorzinha aqui, será que não vai ser um tumor? Será que não vai ser uma coisa? Você fica alimentando esses pensamentos ruins. Não vai no médico, não vai tirar a prova. E depois vira, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Os pensamentos. Vigie os seus pensamentos. As coisas ruins, elas começam dentro de nós, a gente tem que vigiar. Sabe o que a gente tem que fazer? Pode ir voltando ali, Adrian. A gente tem que substituir os nossos pensamentos. Próximo. Você tem que mudar os seus pensamentos de desespero por pensamentos de esperança. Olha que interessante, Lamentações, o profeta Jeremias vai escrever no capítulo 3, no verso de número 21, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que pode dar esperança. Sabe esse exemplo da doença que eu disse para você? A gente vê algum momento alguém ficar doente e a gente começa a alimentar. Traz à memória o que nos dá desespero. Ai, porque eu estou com essa dor, eu estou com isso, será que não é isso? E a gente começa a alimentar os nossos pensamentos com coisas ruins, com coisas ruins, com coisas ruins. Mas a palavra de Deus diz, Jeremias vai dizer assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que pode me dar esperança? Não vai ser nada. Eu vou no médico marcar consulta, não vai ser nada. Eu troco os pensamentos. Amém? Isso tem que ser uma disciplina na nossa vida. Vou dizer outra coisa para você. Às vezes a pessoa ela começa a alimentar pensamentos de traição. Ai, meu marido foi trabalhar, será que ele não está me traindo? A minha esposa foi trabalhar lá, será que ela não está me traindo? E começa a alimentar pensamentos, alimentar. E começa aquilo a fazer mal. Porque está alimentando coisas ruins. Troque esses pensamentos. Troque esses pensamentos. A gente precisa mudar os pensamentos, gente. A gente precisa mudar os pensamentos. Pensamento, você sabe, isso aqui, nossa, eu fico imaginando isso. Trocar esses pensamentos. Tem que trocar esses pensamentos. Então, pense no que dá esperança. Ah, mas pastor, eu estou desempregado há tanto tempo, acho que eu não vou conseguir. Vai sim, eu estou, mas Deus vai abrir uma porta muito grande, eu creio. As coisas estão difíceis, mas eu creio que as coisas vão mudar. Eu alimento a esperança dentro do meu coração. Amém? Glória a Deus por isso. Sabe o que mais? Você tem que pensar no que é bom e agradável. No que é bom e agradável. Filipenses, agora sim o Paulo escreve a igreja dos Filipenses, e ele diz assim: finalmente, irmãos, finalmente tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Vamos pegar essa peneira, gente, esse funil da Bíblia para filtrar os nossos pensamentos. Quando você tiver um pensamento, coloque o seu pensamento nessa peneira. Peneira ele dizendo assim: isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro? Não é verdadeiro, então já tiro fora. Isso é até verdadeiro, mas Mas é nobre eu ficar pensando nisso? Não é nobre, então eu tiro fora.
Tudo que é correto isso? Essa situação, se acontecer, ela é correta? Tudo que for puro, é puro isso? Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, é digno de louvor isso que eu estou pensando? Ah, não é? Então, lanço fora. Lanço fora. Põe essa peneira na tua vida. Põe essa peneira nos seus pensamentos, esse filtro, para que a sua mente não seja intoxicada. Vocês entenderam, né? Não seja contaminada pelos pensamentos ruins. Próspero, biblicamente, controla os seus pensamentos. Controla. Prosperidade, está vendo que ela não é externa, ela é interna. Ela começa dentro de nós. Nós controlamos os nossos desejos, nós controlamos os nossos pensamentos também. Pense no que dá esperança. Quero encerrar esse tempo, pode subir a equipe de louvor aqui para cá também, nesse último princípio agora, que é o quarto princípio. Põe para nós, Adri, por favor. Pessoas biblicamente prósperos sondam constantemente a sua alma. Sondam constantemente a sua alma. Sabe, irmãos, nós temos que sondar constantemente a nossa alma. O João, ele escreve para o Gaio e ele fala assim: Gaio, eu faço votos de prosperidade na tua vida, na tua saúde, assim como próspera é a tua alma. Nós, cristãos, nós temos que sondar constantemente a nossa alma. Põe o próximo versículo, e se vocês cantarem a música que fala sobre esse versículo, vai ser muito lindo também. O salmista escreve no Salmo 139, no verso 23 e 24, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pessoa próspera, biblicamente, ela sonda, ela constantemente sonda a sua alma. Ela fala: Senhor, faz uma análise da minha vida, faz uma análise do meu caráter, faz uma análise de quem eu sou, faz uma análise minha, e eu estou nos teus caminhos, eu estou seguindo nas tuas veredas, eu estou fazendo a sua vontade, ou será que eu me rendi a Mamon? Ou será que eu estou buscando uma prosperidade mundana, uma prosperidade do homem? Sonda-me, Senhor. Transformado. A prosperidade bíblica, ela começa por dentro, e nós temos todos os dias, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda a minha alma, Senhor. Sonda o meu interior. Transforma a minha vida. Me muda de dentro para fora. Sabe, gente? Muitos crentes estão buscando a prosperidade do mundo. Muitos crentes estão buscando ganhar o mundo inteiro, mas estão perdendo a sua alma. Estão perdendo a sua alma. Crentes que um dia tiveram um encontro real com Cristo mesmo. Eu conheci Jesus, eu fui batizado, eu vou na igreja, mas em algum momento da vida, da jornada da vida, ele se encantou, talvez por uma prosperidade que o mundo está oferecendo. Você lembra daquele desenho do Pica-Pau? Vocês já assistiram o Pica-Pau? Eu lembrei agora de um desenho dele.
que ele queria ficar rico, e ele imaginava ele rico, e apareciam os pensamentos dele. Eu lembro que ele falava assim: iates, carros, mulheres. Lembram desse episódio? Era do Pica-Pau. Ele fica, olha que tonto, ele falava assim, ó, eu quero ficar rico porque eu quero ter carros, casas, iates, mulheres. Às vezes o diabo faz isso na nossa cabeça. Ele nos ilude com os desejos dessa vida, dessa terra. Você vai ganhar o mundo inteiro, você vai ganhar milhões, você vai ser rico, as pessoas vão ter milhões de seguidores e não sei o que lá. Olha, gente, a gente precisa que a nossa alma seja próspera, e ela só vai ser próspera diante do Senhor. A gente não precisa ter milhões de seguidores, a gente precisa seguir a um, que é Jesus. Não é errado, gente, você ter, mas antes de ter a gente tem que ser. Não é errado a gente conquistar coisas, mas se a gente conquistar coisas sem ter uma alma que agrada a Deus, uma alma que está diante do Senhor, vai chegar o grande dia do Senhor, em que você pode chegar lá e falar assim: Senhor, porque eu conquistei mansões, carros, casas, dinheiro, fazendas. Mas Jesus vai falar: a única coisa que você precisava conquistar verdadeiramente era a minha presença. Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho que é eterno. A prosperidade bíblica não tem a ver com as coisas passageiras. Põe o próximo versículo para mim, que eu separei aí, Lucas 12, que é o tema geral dessa série de mensagens. Tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Tenha cuidado, gente. Unicamente prósperos. Nós temos que ser pessoas como Gaio. Eu faço votos diante de Deus para que você seja próspero, você, a sua vida, a sua saúde, que haja uma prosperidade, assim como próspera é a tua alma. Coloca-se de pé no teu lugar. Coloca-se de pé no teu lugar. A prosperidade bíblica, ela começa de dentro para fora. A prosperidade de Deus é eterna e ela não é passageira. Eu quero orar com vocês e por vocês nesta noite. Eu quero orar por um renovo da tua alma. Talvez a tua alma esteja cansada, abatida. Talvez a tua alma esteja buscando aquilo que não agrada a Deus. Quero orar nessa noite. Eu queria que você colocasse diante de Deus, fizesse a oração que o salmista fez: sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor. Primeiro eu quero ser. Se eu for, aí eu faço, daí depois eu tenho. Você talvez esteja se sentindo miserável por dentro. Quero orar por você que não tem a maior riqueza da vida: Jesus.